Boa tarde, pessoal. Damos prosseguimento aqui com o nosso quarto seminário de pesquisa de História do Romance. Ah, é, Iniciou a transmissão, gente? Tá. Desculpa, desculpa, eu fiquei confusa aqui. Damos prosseguimento agora com a mesa 2. Eu gostaria de agradecer a presença dos participantes, a disponibilidade de vocês de compartilhar um pouco da pesquisa de vocês conosco. Reitero os agradecimentos também ao Jefferson Cano, que é o coordenador do nosso grupo de pesquisa, e ao público que está nos assistindo no YouTube. Eu passo a palavra à primeira apresentadora, que é a Alanis Zambrini Gonçalves. A Alanis é mestra em Teoria e História Literária pela Unicamp, doutoranda atualmente na mesma universidade. Sua área de pesquisa é a literatura inglesa, principalmente a produção literária da era vitoriana e temas relacionados ao gótico. O título da apresentação da Alanis é O Negro e o Escarlate, relações entre o filme Crimson Peak, de Guilherme Del Toro, e os romances góticos ingleses dos séculos XVIII e XIX. Alanis, a palavra é sua. Muito obrigada, pessoal. Agradeço muito à comissão, ao professor Dr. Jefferson Cano, todo mundo, o público também. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o gótico, que é o que eu gosto de fazer. Bom, pessoal, eu estou aqui compartilhando minha tela. Vamos lá. Pessoal, eu vou acabar tendo que sair um pouco mais cedo, devido a alguns compromissos nas 5 horas, mas eu deixei aqui o meu e-mail, alanisambrini@hotmail.com. Caso vocês queiram me mandar algumas perguntas e não seja possível, porque eu tenha que sair, podem me mandar via e-mail, eu vou ter o maior prazer em responder por lá, tá bom? Bom, então, eu gostaria de começar primeiro falando sobre o filme Crimson Peak, que foi traduzido aqui no Brasil como A Colina Escarlate. Ele foi lançado em 2015, na verdade, no dia 16 de outubro de 2015, e ele foi produzido pelo diretor mexicano Guillermo del Toro, que também escreveu a história junto a Matthew Robbins. O intuito desse filme é justamente misturar uma atmosfera gótica, uma atmosfera de terror e também um romance, né? A trilha sonora é executada por Fernando Velasquez e ela é muito importante, visto que ela cria uma grande ambientação gótica, que é essencial para essas sensações que o filme provoca. O elenco tem atores e atrizes muito bem conhecidas, como Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, são atores muito bem reconhecidos em Hollywood, né? O filme acabou dando origem a um romance também, escrito por Nancy Holder, e, basicamente, ele tem como ponto principal também a presença de fantasmas e sobrenatural, com a sua protagonista, Edith Cushing, podendo ver esses fantasmas. Além disso, a história se passa ali no começo do século XX, primeiro nos Estados Unidos, depois na Inglaterra. Primeiro, eu queria comentar rapidamente um pouquinho sobre alguns tropos do gótico. Então, quais elementos que nós podemos observar em obras góticas, em ficção gótica? Isso não é uma regra, mas são alguns tropos que a gente pode ver nesses tipos de materiais. O primeiro é o uso do terror, principalmente como fonte de deleite. Então, é essa ideia estética de que se assustar, sentir medo, traria um tipo de prazer, um tipo de sublime a partir desse sentimento, né? A gente também vai ter o desenvolvimento da protagonista feminina, que foi... eu vou comentar um pouquinho mais disso, mas isso é o que a gente chama de gótico feminino, que foi originado pela Anne Radcliffe. E eu já vou comentar um pouquinho mais disso no próximo slide. A questão também do espaço assombrado, o espaço no gótico é muito importante, porque é ali que vão se desenvolver todos os conflitos, todos os segredos, tudo vai se desenvolver ali no espaço, então espaço de extrema importância. Uso do sobrenatural, esse sobrenatural pode ou não ser explicado. Então ele pode ser sobrenatural per se, ou pode ser um sobrenatural que seja explicado no final como algo racional. Sexualidade, principalmente sexualidade desviante, no sentido de transgressora da moral vitoriana, por exemplo, transgressora da moral de agora, depende do momento em que a obra está inserida, né? Monstruosidade, que a gente vai comentar um pouquinho também, sempre tem a presença de um monstro, seja ele físico ou moral.
e a volta ao passado. Então, o gótico sempre está entrelaçado demais ao passado. A gente tem o presente, o futuro, mas o passado é de extrema importância e ele vai ser revelado conforme o tempo passa. Eu queria comentar um pouquinho sobre Crimson Peak e a literatura gótica. Eu pensei nessa pesquisa justamente porque o Guillermo del Toro fez uma entrevista, que ficou bem famosa, inclusive, em que ele afirma que o filme é um romance gótico, um gothic romance. E eu acabei pensando em várias questões, tem muitas referências aos romances góticos nesse filme, e eu queria trazer um pouquinho para a gente ver alguns deles. Primeiro, seria esse gótico feminino da Anne Radcliffe, que seria essa ideia do desenvolvimento da personagem feminina, né? A personagem feminina como protagonista, que teria ali o seu desenvolvimento conforme a narrativa se passa. Então, eu peguei aqui uma citação da Kennedy falando sobre o gótico feminino, que é uma variação do Bildungsroman, em que uma jovem faz uma jornada, tanto espiritual quanto geográfica, atravessando casas e paisagens que eventualmente levam a uma resolução harmoniosa de conflitos sociais e familiares. Então, a gente tem esse é o gótico feminino, e isso a gente tem claramente no filme, que é a Edith. Além disso, a partir do romance The Mysteries of Udolpho, da Anne Radcliffe, a gente vai ter aquele imaginário que ficou em vários filmes de terror vitoriano, filmes de terror que sejam da época, do século XIX, enfim, de período assim, né? Esse imaginário gótico da donzela que vaga um grande castelo, uma casa senhorial durante a noite. E aí se depara com esses eventos assustadores em meio à exploração. Sempre com uma vela, um castiçal, alguma coisa nesse sentido. A gente tem essa figura aparecendo muitas vezes em filmes de terror, em filmes de drama, às vezes até, inclusive, que tem literatura gótica, né? A gente vai falar um pouco disso. Mas tá aí uma coisa que veio do The Mysteries of Udolpho, da Anne Radcliffe. A questão da diferença da Anne Radcliffe para aqui o Crimson Peak é que na Anne Radcliffe o sobrenatural ele é sempre racional. Ela explica o que acontece no final para que a gente saiba que, na verdade, não era o que a gente estava pensando. Não existe sobrenatural no final das coisas. Enquanto aqui no Crimson Peak tem o sobrenatural, a presença é sobrenatural e é mesmo. A gente depois acaba tendo que aceitar que os fantasmas existem na narrativa. Além disso, a gente vê a importância do espaço em Crimson Peak, porque a casa, a Allerdale Hall, é como se fosse realmente uma personagem. Ela tem uma importância muito grande na narrativa, ela é a base da narrativa. Ela tem ali um corpo que está se decaindo, ela tem aquela argila vermelha, que é como se fosse o sangue mesmo da terra, né? E isso é muito interessante, porque isso vai ser originado ali de The Castle of Otranto, de 1764, mas no século XVIII, essa figura do castelo vai mudar no século XIX. E a gente vai ter a casa senhorial, a mansão aristocrática. Essa mudança se dá principalmente a partir da diferença de poderes. Antes, a aristocracia detinha o poder. Agora, depois da Revolução Industrial, é a burguesia. Então, a gente vai ter essa questão da aristocracia decaindo. E essa ideia do espaço da casa como um lugar de terror é muito interessante, porque você subverte essa ideia de segurança e domesticidade que a casa traria. E essa casa vai ser, essa mansão, vai ser o local para o encontro de segredos do passado, e, normalmente, vai ter assombrações que revelam conflitos não resolvidos, o que aparece constantemente no filme. Outras coisas que eu queria comentar são a questão do romance Jane Eyre, também de 1847, e Crimson Peak. Temos semelhanças muito evidentes, principalmente dessa ideia que veio do Barba Azul, né, das mulheres sendo mortas por seus maridos, né? Isso acontece com Thomas Sharp, ali no meio da narrativa. Então, a gente tem essa ideia ali do homem taciturno, sombrio, e depois ele quer ser inocentado, né, das suas ações, redimido, né? Ele acaba não sendo inocente, mas ele consegue uma redenção no final. E aí a heroína, que é pura de certa forma, né, mas proativa, que tem ali uma proatividade muito grande, né? Tem também essa questão da Edith Cushing, talvez ser uma representação da Edith Wharton, porque não apenas pelo nome, mas porque Edith Wharton ela foi uma figura muito importante ali naquele período, e porque ela também escreveu muitas histórias de fantasma. E muitas histórias de fantasma eram de fantasma mesmo, e algumas eram sobre metáforas da sociedade.
E em uma das cenas, a Edith fala que os fantasmas não seriam totalmente reais, poderiam ser só representações de coisas sociais, né, metáforas. Aí também a gente vai ter a monstruosidade moral da Lucille e do Thomas, porque os dois cometem incesto, e um incesto entre irmãos, né? E aí a gente tem essa questão da monstruosidade, é uma monstruosidade moral. O próprio doutor afirma que o filme diz que, de certa forma, os vivos são mais assustadores do que os mortos. Então, os monstros físicos, que são os fantasmas, que parecem caveiras, são bem, como esse fantasma aqui, né? São bem obscuros. Eles, na verdade, ajudam a fazer com que os segredos sejam revelados. Enquanto os verdadeiros monstros aqui são a Lucy e o Thomas, porque eles que matam todas as mulheres para tentar pegar o dinheiro delas, né? Inclusive, a Lucy, numa das falas, ela fala que o horror foi por amor. Daí ela fala desse amor que ela tem pelo Thomas e fala: é um amor monstruoso, e faz de todos nós monstros. Ela mesma se coloca nessa categoria ali, né? Devido ao pouco tempo, eu vou passar rapidinho. Eu queria passar rapidamente por literatura e cinema gótico. Eu trouxe aqui um pouquinho a teoria do Carroll, do Noel Carroll, que fala sobre essa questão do art horror, de como a gente tem uma sensação física quando a gente se encontra ali com um filme gótico, que é muito maior no filme do que no livro, mas que também acontecia no livro. Então, tudo tem uma emoção muito grande, se busca causar emoções fortes, se busca reações físicas, né? É uma resposta emocional, né? Além disso, eu trouxe um pouquinho para a gente pensar na questão do fantástico maravilhoso, que foi teorizado pelo Todorov, na Introdução à Literatura Fantástica. Em meio a isso, em meio à sua teorização, ele traz o conceito de fantástico maravilhoso, em que a gente tem uma narrativa fantástica, então você tem uma dúvida sobre o que é real e irreal, e depois a gente tem, na verdade, uma aceitação do sobrenatural. Então a gente, na verdade, é obrigado a acreditar que aquilo realmente é verdade, aquilo acaba por ser verdade, né? E em Crimson Peak é assim, porque no começo a gente não sabe se os fantasmas que a Edith vê são reais, se ela está sonhando, se ela está alucinando, não sabemos, né? A gente vê na nossa frente, mas não tem essa confiabilidade, porque é a própria Edith que está narrando o filme, né? Em muitas vezes, né? Mas depois a gente é induzido realmente a acreditar que eles são verdadeiros, porque outras pessoas veem fantasmas, os fantasmas revelam os segredos da casa, o fantasma do Thomas ajuda a Edith na batalha final dela com a Lucille, então a gente acaba notando que realmente os fantasmas existem naquele momento. O próprio Del Toro, nessa entrevista, comentou: acho que o filme é uma jornada sobre como você vê os fantasmas, de certa forma. Então essa visão do fantasma muda. Essa questão do fantástico maravilhoso é muito interessante, porque ele muitas vezes, no livro do Todorov, ele só comenta sobre seu uso literário, mas seria muito interessante a gente colocar isso e passar para uma ambientação cinematográfica, porque apesar dessa categoria estar na literatura, a literatura e o cinema têm suas diferenças, é claro, até coloquei aqui algumas diferenças, né, que elas podem ter, vocês podem ver aqui na imagem, mas eles também têm semelhanças. Então, a gente tem essa visão compartilhada do código narrativo. Então, as duas utilizam ali o código narrativo. E, além disso, eles são iguais em termos de capacidade de significar, porque ambas as mídias usam e distorcem o tempo e espaço, e ambas tendem a usar a linguagem figurativa ou metafórica. A única questão é que o filme ele é mais presente e muito mais sensorial e um pouco mais explícito do que seria a literatura. E nesse caso é muito interessante, porque isso pode causar uma significação totalmente nova. Essa significação totalmente nova acaba por criar o que a gente, não só uma adaptação, que é o que a gente falaria que se adapta uma obra literária a outra, mas sim uma recriação, que é o caso nesse filme. Não se tem uma adaptação apenas de um livro, de um romance gótico, como Jane Eyre, como The Turn of the Screw, por exemplo, que também é um conto sobre fantasmas, né, que também parece ter aqui um desenvolvimento. A gente vê isso aqui, alguns contos da Elizabeth Gaskell, góticos, que também estão aqui presentes. Não é uma adaptação desses contos, é uma recriação, porque se pega vários elementos e tropos do gótico que estão nesses romances, contos, novelas, e se junta em uma nova significação.
a partir de um novo tipo de mídia. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem ali toda uma outra gama de efeitos que são buscados a partir disso, que não estariam talvez presentes na literatura, como é o caso do som, feito pelo Velázquez, muito importante para a ambientação. A questão do figurino, então, o figurino foi muito bem pensado, no sentido de os Sharp, que são aristocratas decadentes, sempre estão com veludo, com cores escuras, vestidos bem vitorianos, bem fechados, enquanto os burgueses, né, como a Edith, eles têm o vestido da moda, acetinados, maiores, né, às vezes mostrando os ombros, né? Então é muito mais essa diferença ali, né, do passado, aqueles que vivem no passado e aqueles que vivem na modernidade, né? E aí, ali também temos essa ideia que o doutor comentou de todo o cenário ser construído com esse conflito de borboletas versus mariposas, né? Então, a Edith como borboleta, esse animal colorido, e a Lucille como a mariposa, um inseto noturno e carnívoro, né? E ele queria mostrar esses dois conflitos, luz e escuridão, a partir dessa metáfora da borboleta e, e a mariposa, que inclusive essa divisão de luz e escuridão está presente em muitas obras góticas. A gente pode mencionar desde Jekyll and Hyde até The Picture of Dorian Gray, etc. A gente pode mencionar muitas coisas, muitos elementos góticos, muitas obras góticas que têm esse elemento aqui. Para terminar aqui a fala, gente, eu gostaria só de mencionar algumas questões que a gente vê hoje em dia sobre o gótico neo-vitoriano. O gótico neo-vitoriano seria, na verdade, a visão que nós, hoje em dia, temos da era vitoriana, porque essa representação aparece em muitos filmes, séries, muitas produções cinematográficas relacionadas à era vitoriana, principalmente quando elas têm relação com o terror. Então, a gente sempre vê esses elementos aqui aparecendo, não sempre com muita frequência. Cores escuras, uma Londres dickensiana, né? Uma Londres sempre cheia de fumaça, cheio de pessoas passando fome, uma desigualdade social imensa, muitos prostíbulos, pessoas usando ópio, aqueles clubes de ópio, com todo mundo bem chapado, assim, pessoal tomando absinto, láudano, todos esses elementos são muito importantes nessa visão do gótico neo-vitoriano, né? Essa sexualidade que é bem reprimida, mas acaba sendo transgressora, né? A aristocracia que está passando por um processo de decadência, mas também por um processo de hedonismo ali, né? Ainda mais por ser repressora, né? No sentido de se reprime esses desejos, mas no final os ricos conseguem ter o hedonismo que eles querem, apesar de tudo, né? Também se tem essa questão do assassinato, muito em voga na época, que vem aqui, principalmente depois dos casos do Jack the Ripper, que ficaram muito famosos na Inglaterra vitoriana. A gente ainda tem essa visão da Inglaterra vitoriana que está ligada ao Jack the Ripper. E essa questão da morbidez do sobrenatural, que é muito ligada também a alguns costumes vitorianos, como contar histórias na lareira durante o Natal, ou mesmo tirar foto de bebês ou pessoas que morreram, tirar foto mesmo após a morte, nessas fotos post-mortem que tinham. A gente tem também essa ideia de morbidez e sobrenatural. Então, basicamente, foi isso aqui que a gente comentou. Os tropos do gótico, a literatura gótica em Crimson Peak, literatura e cinema gótico, o fantástico maravilhoso, a recriação e o gótico neo-vitoriano. Já estou me estendendo aqui. Pessoal, aqui estão as referências, agradeço muito por vocês terem me ouvido. Desculpa por estar um pouco corrido, mas o tempo é escasso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alanis, pela excelente apresentação. Reiterando o que ela falou no começo, gente, quem tiver dúvidas, como ela vai precisar sair um pouco mais cedo, escrevam para ela, a gente vai postar o e-mail dela também nos comentários no YouTube. E agora eu passo a palavra a Tassiane Andresa Damião dos Santos, que é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná, e é doutoranda atualmente na mesma universidade, com pesquisas sobre a Detective Fever na era vitoriana e a recepção crítica de romances de sensação no Brasil oitocentista. O título da apresentação da Tassiane é A Era da Sensação Vitoriana, entre as páginas e os palcos. Tassiane, pode começar. Oi, boa tarde. Gostaria só eu enviei, né, por e-mail os meus slides, então, se puder projetar para mim, por favor.
Eu já desde já agradeço, né, que eu estou impossibilitada aqui de apresentar os slides, que eu estou no celular, tem outra cidade, enfim. Então, bom, é isso. Eu sou, na verdade, da UFPA, não da UFPA do Pará, não do Paraná. Mas, bom, eu trabalho com literatura de crimes, né, e trabalho especificamente com a literatura de sensação, né, eu trabalho desde a graduação, agora no doutorado eu também estou trabalhando com a literatura de sensação, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre essas questões de relações, né, que a literatura de sensação tem com outros gêneros, né, e um deles é o drama, né, então eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, tá bom? Acho só que não abri inteiro, pelo menos eu estou vendo só metade. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a era da sensação vitoriana, né? Vou comentar um pouquinho sobre o gênero e essas relações que tem com outros, nesse caso aqui, o drama, né? Porque eu coloquei aqui esse título entre as páginas e os palcos. Bom, aqui eu vou fazer uma contextualização só para a gente entrar aqui nesse gênero literário que não é tão conhecido, né? Agora está surgindo um pouquinho mais de estudo sobre ele, mas de vez em quando sempre tem alguém que me pergunta, né? O que seria o romance de sensação? Que é um gênero literário que foi da era vitoriana e acabou lá, né? Foi um gênero que durou pouco tempo, né? Se vamos pensar assim em tempo de publicações, ele não passou do século XIX, mas ele teve ali reverberações, né? Tem alguns estudos até que mostram que o romance de sensação teria dado início ao romance policial na Inglaterra. Então, tem até hoje a gente conhece o romance policial em inglês, o Sherlock Holmes, por exemplo, né, o Sr. Conan Doyle, e o romance de sensação ele está inserido ali nesse momento em que o romance policial surge na Inglaterra, né? Aqui eu coloquei o início em 1860 com 3 romances. O que a historiografia literária diz é que esse início do romance de sensação começou com a publicação de forma serializada de 3 romances. Na verdade, começa em 1859, em novembro de 1859, com o início da serialização de The Woman in White, A Mulher de Branco, do Wilkie Collins, né, que foi um romance serializado aí, que terminou em 1860 e teve essa publicação em formato de 3 volumes. Também em 1860 começa a serialização do East Line, da Ellen Wood, foi a outra autora, também muito conhecida por romance de sensação. E o terceiro romance é o Lady Audley Secret, da Mary Elizabeth Braddon, que também se tornou aí até um nome, né, do romance de sensação, do romance de mistério, suspense, mulher que escreveu bastante, inclusive. Então, esses 3 romances aí são os 3 que iniciaram o gênero e que são considerados os grandes livros de sensação, grandes romances de sensação, né, que todos tentaram imitar depois. O romance de sensação ele é um tipo de narrativa que envolve crimes e temas polêmicos, então pode ser desde o crime de falsificação de notas ou crime de bigamia, que é muito comum, né, aparecer nesse gênero, até os crimes maiores, né, caso assassinato, por exemplo. Então, desde esses crimes, e principalmente crimes que surgiam e apareciam ali nos jornais, né, não tinha aquela questão dos jornais sensacionalistas, e aparecia muito, assim, uma cópia, uma nova versão desses crimes que apareciam nos jornais, modificados para aparecer no romance de sensação também. Há uma mudança na representação das classes sociais. O crime ele não é novo na literatura inglesa, né? Como foi apresentado, inclusive, agora, a questão do romance gótico, então, não é novo, mas aqui há uma mudança crucial da representação e da colocação da burguesia e da aristocracia dentro dos crimes, né? Porque antes havia uma certa marginalização. Apresentava os crimes, mas os crimes cometidos nas ruas, né? Como, por exemplo, o Charles Dickens fazia. E não tinha essa ideia da burguesia cometendo crimes, até sofrer esses crimes, mas não cometia. No caso do romance de sensação, vai haver essa mudança de foco, né? A burguesia, a aristocracia, vai apresentar aí essas questões. Só falta rapidinho, né, para terminar. E aqui vai apresentar essas questões dessa mudança de classes sociais, né? A representação diferente, né, das classes sociais. Há aqui a ideia da investigação criminal, que é algo que também não havia aparecido ainda na literatura inglesa, vai aparecer numa sensação, o detetive, personagem detetive como um personagem que vai desvendar as histórias. E aí que dá início, né, o romance policial, inclusive, né, detetive,
que vai aparecer na literatura inglesa, iniciando aí no romance de sensação. Bom, aqui eu trouxe só algumas capas, só para ilustrar mesmo os 3 romances que deram início ao romance de sensação, né? O Drummond and White, do Wilkie Collins, que é a serialização entre 1859 e 1860. Miss Line, da Miss Henry Wood, que é Ellen Wood, na verdade, né? Henry seria o nome do marido dela, era mais conhecida assim mesmo, entre 1860 a 61, e o Lady of the Secret, da Mary Elizabeth Braddon, que é o segundo romance dela, entre 1861 a 1862. São todos romances serializados, fizeram muito sucesso e acabaram se tornando em formato de 3 volumes, no mesmo ano do término da sua serialização. Bom, aqui eu trago, então, essa ideia da sensação em melodrama, né? Eu trouxe aqui a crítica do Ron McWilliams, né, que ele vai comentar sobre essas relações que o romance de sensação tem com o teatro, né? Porque o romance de sensação, na verdade, ele vem de outros gêneros também, né? Como o romance de Newgate Calendar, e a literatura gótica também. E tem essa relação com o drama. O romance de sensação teve uma estreita relação com o melodrama. Várias obras de sensação foram adaptadas para os palcos, que era algo muito comum. Os romances saíam em formato serializado, saíam em formato de livro, 3 volumes, e saíam também a sua versão em teatro, né? A versão em peça de teatro, a adaptação. Para Roma McWilliams, 2011, os romances populares se tornavam, durante a serialização ou imediatamente após a publicação, base para montagens de peças de teatro melodramáticas na era vitoriana. E ele comenta também sobre essa relação entre um gênero e outro, né? Essas semelhanças aí. Ainda segundo McWilliams, tanto o romance de sensação quanto o melodrama sofreram com a crítica, por conta das temáticas escandalosas publicadas ou encenadas, da preferência pelo exagero. É muito comum também essa questão da crítica. O romance de sensação foi muito bombardeado pela crítica, né? As autoras, principalmente a Mary Braddon, foram muito criticadas porque era um tipo de romance muito popular e que tinha temas polêmicos, né? Falava sobre a bigamia, falava sobre a burguesia cometendo crimes, então era algo completamente novo, e essa crítica caía assim, muito em cima, né? Então, os enredos de ambos os gêneros também guardavam semelhanças, pois colocavam personagens de classe social elevada no centro da narrativa. Essa mudança muito social ali, diferença mesmo do romance de sensação para as outras tipos de narrativa anteriores, além de oferecerem quase sempre a opção de redenção de algum personagem que cometeu algum crime que restaurava a harmonia social. Apesar de haver uma investigação criminal, o detetive aparecer, as pessoas que cometiam os crimes, quando vinham de uma classe social alta, elas não eram presas, elas não sofriam a questão judicial, o que também era uma crítica social, né? As pessoas ricas, elas conseguiam, de alguma maneira, escapar, mesmo sendo culpadas ou acusadas ali pelo detetive, mas elas escapavam por conta do poder aquisitivo, né? Então havia ali essa questão da redenção de um personagem, às vezes, por questões religiosas, mas não porque ele era preso, de fato. Bom, aqui eu trago 2 maneiras em que o drama e a sensação se encontram, né? Autores que escreveram peças de teatro ou livros que se tornaram peças, né? No caso aqui são autores, eu trouxe a Mary Braddon e o Wilkie Collins, né? Aqui eu trago a primeira peça de teatro que a Mary Braddon escreveu e depois foi encenada, foi ainda em 1860, que é quando sai o primeiro romance dela, inclusive, foi publicado, foi ensinado, na verdade, no Strange Theatre. O que é interessante também é que a Braddon, ela foi atriz. O primeiro trabalho dela ali no mundo das artes foi como atriz. Ela sustentava a família como atriz, que era algo, inclusive, que não era muito comum e também não muito bem visto. E acabou, assim, demonstrando também essa questão da crítica em cima dela, por essa caminhada dela, uma mulher que acabou tendo que se sustentar desde muito jovem, né? Ela começa com 17 anos a carreira dela como atriz, escreve alguns poemas, depois começa a escrever as peças, depois publica um romance, né? Então ela tem essa carreira literária, carreira nas artes, de modo geral, na verdade, desde muito cedo. E aqui também tem uma peça do Will Collins, que ele escreveu baseado em outro conto que ele tinha feito, né? Então, além de uma adaptação, também a questão dele escrever, né? Foi ensinado em 1855 no Tadpole House. E aqui eu trago algumas romances de sensação que viraram peças de teatro, né?
No caso aqui, o Henry Dunbar, que é um romance de sensação extremamente popular da era vitoriana, é um romance que trata de crimes, que trata de identidade falsa, de assassinato, tem um detetive, é toda uma investigação criminal. E esse livro foi muito bem recebido, assim, em termos de público, né? Talvez não tanto pela crítica, mas foi bem vendido, né? E teve uma adaptação ainda em 1875, o livro ele é de 1874, né? Foi formato de 3 volumes, é de 1874. Em 65 já tem uma adaptação, né? O que é interessante aqui, porque, o que eu trouxe aqui, foi que ele foi ensinado, na verdade, em 2 lugares diferentes. Teve uma encenação no The Royal Olympic Theatre, na Inglaterra, e depois no Oliver Theatre, já nos Estados Unidos. Então, também a questão de passagem desse gênero e da popularidade desse gênero para além da Inglaterra, né? Então, quer dizer, um romance que virou peça e depois passou a ser encenado nos Estados Unidos, né? Essa ideia ali da popularidade. E o segundo aqui, na verdade, é uma adaptação que foi feita pelo próprio Rick Collins e o Charles Dickens, de um texto que eles escreveram naquelas, como eu posso dizer, naqueles trabalhos de Natal, né, que o Charles Dickens sempre organizava, né, sempre para a época do Natal. E aqui eles fizeram, saiu a história e logo em seguida já saiu também a peça. Então foi ali poucas semanas a diferença entre a história saindo ali na revista e depois saindo em formato de peça e encenada, né, no Adelphi Theatre. E aqui eu trago algo interessante que eu encontrei no jornal, eu pesquiso em periódicos, e pesquisando aqui, Mary Braddon, eu descobri que houve uma encenação, né, pelo menos um ensaio, aqui, pelo que tem aqui no jornal, pelo menos um ensaio foi feito de O Segredo de Miss Aurora, que é um romance da Mary Braddon, chamado Aurora Floyd, de 1863. Então, ali no jornal O Figaro, Folha Ilustrada, no Rio de Janeiro, de 1876, edição 51, ali que estaria acontecendo um ensaio das seguintes peças: A Bela Helena, As Marquisas da Polônia, Segredos de Miss Aurora e O Vale dos Beneditinos. Os Segredos de Miss Aurora seria, então, essa tradução em formato de peça de teatro de Aurora Floyd, que faz a gente também entender essa passagem, né? Além dos Estados Unidos, também chegou ao Brasil. Que faz a gente entender, ele, apesar da autora, hoje não ser tão conhecida, é um romance da Mary Braddon, aqui pra gente, aqui no Brasil, mas a gente percebe que no século XIX chegou até peça de teatro dela aqui no nosso país, o que é bem interessante. E aqui as minhas referências que eu uso especificamente para essa apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Tassiane, pela ótima apresentação. Peço desculpas pelo erro que eu Obrigada. cometi ao ler a sua biografia. Sem problema. Bati o olho rápido aqui. A gente vai ouvir agora a Adriana Mayumi Bratini. Ela é mestra em estudos da tradução pela Universidade de Brasília, e atualmente é doutoranda em estudos da tradução também na Universidade de São Paulo. As suas pesquisas se concentram na área das línguas estrangeiras modernas. A Adriana vai falar sobre a adaptação do clássico oitocentista Jane Eyre, de 1847, de Charlotte Brontë, para o cinema, nas palavras do diretor da versão cinematográfica de 2011, Cary Joji Fukunaga. Adriana, eu passo a palavra para você. Bom, então, boa tarde. Eu sou a Adriana, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Tradução na FEFELESH USP. Meu objeto de estudo são as traduções para o português do romance vitoriano Jane Eyre, de Charlotte Brontë, com orientação da professora Lineta Pezeta. Em 2021, durante a pandemia, eu fiz uma disciplina online com ela e a professora Cíntia Beatriz Costa, chamada Tradução e Narrativa, de onde saiu o artigo que hoje apresento e que será publicado em breve. A minha apresentação é sobre como os comentários do diretor Cary Joji Fukunaga auxiliam no entendimento da adaptação cinematográfica de Jane Eyre de 2011. E também tento demonstrar que alguns clichês referentes à impossibilidade de adaptação de textos para a tela são apenas clichês. Os comentários fazem parte dos extras da versão em Blu-ray do filme. Tá? Então, aqui é uma breve descrição do que vai ser apresentado. Sobre o livro, Jane Eyre foi escrito por Charlotte Brontë e publicado pela primeira vez em 3 volumes em 1847.
Os personagens principais são Jane Eyre e Mr. Rochester, além da Bertha Manson, Adele, Miss Fairfax, St. John Rivers e as irmãs. Esta é a história da órfã Jane, que é deixada com a tia, irmã de seu pai. Ainda criança, a tia envia para uma escola de caridade chamada Lowood, onde ela fica até virar professora e, após anunciar seus serviços de governanta, conseguir um emprego em Thorfield Hall, na educação da jovem Adele, protegida de Mr. Rochester. Lá ela o conhece, se apaixonam, e quando eles vão se casar, ela descobre o segredo do ático, a esposa louca de Mr. Rochester, Bertha Manson. Então ela foge, encontra abrigo em uma casa, consegue trabalhar como professora e acaba recebendo uma herança de um tio que ela não conhecia. Descobre também que os irmãos Rivers, que a acolheram, são seus primos e divide a fortuna com eles. St. John Rivers quer ser missionário na Índia e propõe que Jane vá com ele casados. Antes de aceitar, ela ouve Mr. Rochester a chamando das montanhas e decide procurá-lo para saber se ele está bem. Descobre então que Thornfield foi destruída pelo fogo e que a esposa morreu. Encontra Mr. Rochester quase cego e com uma mão machucada, ela decide ficar com ele, se casa e tem um filho. Daí é um resumo bem sintético do romance. A adaptação cinematográfica de 2011 traz a atriz Mia Wasikowska como Jane e Michael Fassbender como Mr. Rochester. O roteiro é de Moira Buffini e o diretor é o estadunidense Cary Joji Fukunaga. Sobre a adaptação cinematográfica, Patrick Catrice, que é um professor de estudos da adaptação na Universidade de Antuérpia, mostra o resultado de uma pesquisa que fez com alunos nos anos 90 sobre adaptações cinematográficas de textos literários. E o resultado é interessante. Quando se parte do livro para o filme, a maioria dos alunos entendeu que faltava muita coisa. No entanto, ao se avaliar música, cenário, etc., de uma adaptação, os alunos entenderam que os textos literários foram complementados. Linda Hutchell é professora da Universidade de Toronto e ela escreveu sobre os modos de se engajar com uma história, que são 3. O contar, que é um texto escrito, o mostrar, que é o cinema, teatro, musical, e o interagir, que seriam os jogos. Hutchell afirma que a forma de adaptação mais comum é a passagem do modo contar, escrito, para o mostrar, cinema. E ela aponta 4 clichês sobre a adaptação. Eu não vou ler os 4 aqui, mas eu vou retornar a eles adiante. Para discutir esses clichês, serão analisados os comentários do diretor do filme de 2011, Cary Joji Fukunaga. Os seus comentários podem ser considerados como fonte primária da microhistória da adaptação do romance escrito para o cinema. O conceito de microhistória aqui utilizado foi tomado emprestado do conceito definido por Jeremy Munday ao tratar de traduções. Ele afirma que as fontes primárias do tradutor, como diários, notas, entrevistas, etc., fazem parte da microhistória de uma tradução e podem auxiliar em um melhor entendimento das motivações para as escolhas tradutórias feitas pelo tradutor de uma obra. Aqui, os comentários do diretor nos auxiliam a entender melhor as suas escolhas para a adaptação cinematográfica de Jane Eyre. Por meio de seus comentários, proponho comprovar que os clichês apontados por Hutchison são somente clichês. Mas antes, eu faço uma breve apresentação de escolhas do diretor em relação ao figurino. Em relação ao figurino, desculpa, ele pesquisou vestimentas de 1830, quando se passa a história, que começa com Jane criança, tá? Vestidos semelhantes ao da própria escritora Charlotte Brontë serviram de modelo, como esse vestido azul, que era da própria Charlotte. Vocês podem ver que ele é bem semelhante ao que a atriz que interpreta Jane está utilizando. O cenário foi escolhido levando-se em conta a paisagem, tão famosa entre os leitores das Irmãs Brontë. Como curiosidade, Thornfield Hall, que é essa casa aqui, é a mesma casa que foi utilizada no filme de 96, de Franco Zeffirelli, e da minissérie da BBC, de 2006. O diretor acredita que a escolha dos cenários e locações é tão importante quanto a escolha dos atores. Daí ele ter escolhido, por exemplo, os protagonistas com idades próximas às dos personagens. Michael Fassbender tinha um pouco mais de 30 na época do filme, assim como Mia Wasikowska tinha um pouco mais de 18 anos. E aqui eu cito um fato interessante para a nossa reflexão. Apesar de muitas vezes ouvirmos que a fidelidade na aparência dos atores é importante, né, a aparência com os personagens,
Ao assistir a estreia do filme, o comentário que eu mais ouvi das pessoas, né, que estavam assistindo é que o ator parecia muito velho para uma atriz muito jovem, e as pessoas ficaram meio escandalizadas com isso. Mas a intenção do diretor foi exatamente essa, foi fazer a atriz parecer bem jovem, para deixar evidente que meninas naquela época tinham que trabalhar como governantas e morar com outras famílias. O diretor também disse que trabalhou bem de perto com o compositor da trilha sonora para que as músicas representassem a emoção do momento. Em relação à ambientação, por ser um romance gótico, o diretor se preocupou até em alterar algumas cenas ensolaradas por outras mais sombrias. Outro fato interessante é que o diretor deixa muito claro que a vida das irmãs Brontë, bem como a casa em que viveram em Haworth, Inglaterra, que hoje é um museu, serviram de inspiração para várias cenas. Mas, agora voltando aos clichês. Os clichês 1 e 2 são similares. O clichê 1 afirma que somente o modo contar, especialmente a ficção em prosa, tem a flexibilidade necessária para dar tanto proximidade como distância ao ponto de vista. No entanto, há duas cenas comentadas pelo diretor em que podemos perceber que esse é apenas um clichê. A casa escolhida como Thornfield possui diversas janelas gradeadas, e o diretor as utiliza como recurso para mostrar a solidão de Jane. Na cena em tela, ela aparece aqui olhando pelas grades da janela, e o que ela vê é a grande paisagem externa. Dessa forma, o diretor foca no ponto de vista da personagem, em como ela se sente e o que ela vê. Da mesma forma, nas outras duas imagens, temos Jane ouvindo os convidados de Mr. Rochester falando sobre ela. Segundo o diretor, ao focar nela, percebemos o que ela está sentindo. O clichê 2 afirma que a interioridade é o terreno do modo contar, a exterioridade é mais bem apreendida pelo modo mostrar, especialmente pelo modo interagir. O diretor comenta aqui que a escrita de Brontë é tão profunda na descrição dos sentimentos de Jane que ele quis mostrar essa turbulência interior dela, esse deslumbramento com tudo ao seu redor. E ele faz isso como demonstrado no slide anterior, na janela, e também quando ele mostra a Jane em um ambiente externo. Na cena em tela, o diretor mostra que, apesar de estar na natureza, ela desenha em seu próprio mundo. Assim como Rochester, retratado sempre como um homem do mundo, extrovertido, após conhecer Jane, passa a refletir mais sobre o seu eu. E na cena ele também escreve em seu diário. Ainda em relação aos clichês 1 e 2, o diretor afirma que optou por não utilizar o recurso de voice-over, mesmo Jane Eyre sendo um romance em primeira pessoa, porque ele queria que todos os sentimentos de Jane fossem revelados no diálogo e na atuação. O clichê 3 afirma que os modos mostrar e interagir têm apenas um tempo, o presente. O modo contar pode sozinho estabelecer relações entre passado, presente e futuro. Essa afirmação já é rebatida logo no início do filme, pois ele começa pelo terço final do romance. Segundo o comentário do diretor, foi ideia da roteirista subverter essa ordem. Então, o filme inicia-se com Jane fugindo de Thornfield Hall e seu encontro com os irmãos Rivers, e é intercalado por flashbacks de sua infância até o momento em que conhece Mr. Rochester, se apaixona e descobre a verdade sobre a esposa, antes do casamento e foge, retornando ao ponto de início do filme, de onde continua até o final da história. Por fim, o clichê 4 afirma que somente o contar na linguagem pode fazer justiça a elementos como ambiguidade, ironia, símbolos, metáforas, silêncios e ausências. Esses permanecem intraduzíveis para os modos mostrar ou interagir. Porém, no filme de 2011, a ambiguidade está sempre presente. Por ser um romance gótico, segundo o diretor, ele utiliza sombras, a luz, as velas, o silêncio, cortinas que se movem para manter o suspense sobre o mistério que há na casa. O diretor, inclusive, diz que optou por excluir a personagem Grace Poole para não dar dicas do que possa estar acontecendo e causar um impacto maior quando da descoberta da esposa de Rochester, Bertha Mason. O diretor também se preocupou com o foreshadowing, do que iria acontecer com o casal ao mostrar, conforme a cena em tela, essa da árvore, a árvore em que Rochester e Jane declaram seu amor rachada por um raio. Bom, então, concluímos que, conforme os comentários do diretor, ele teve o cuidado de estudar a obra e a vida de Charlotte Brontë, muitas vezes relacionando ambas.
Em um momento de seus comentários, ele até cita o livro de Jan Rees, White Sargasso Sea, em que ela dá a visão da Bertha Manson, né, e comenta a sua intertextualidade com Jane Eyre e a crítica feminista. Ele acompanhou todo o processo de escolha de elenco, trilha sonora, locações, para que todo esse ambiente estivesse coerente com a época e o local em que se passa o romance. Ele comenta também o desafio que foi adaptar uma média de 500 páginas de romance em 100 páginas de roteiro, e, ao mesmo tempo, atender às expectativas de amantes de Jane Eyre e apresentar a obra para novos espectadores. Para isso, por exemplo, ele fez questão de mostrar a relação dela com o primo St. John, para tornar crível que ele quisesse se casar com ela, mesmo sabendo que a grande maioria do público estava mais interessado no romance de Jane Eyre e Mr. Rochester. Mas o mais importante, por meio dos comentários do diretor, foi possível ter um melhor entendimento das cenas, e com isso comprovar que os clichês sobre a impossibilidade de se transpor uma história do modo contar para o modo mostrar não se sustentam. Aqui eu apresento as referências e, finalmente, eu termino com uma alteração relevante feita pelo diretor na adaptação cinematográfica de Jane Eyre. Ele optou por ignorar a famosa frase do romance, Reader, I married him, e finalizar o filme com o reencontro dos dois, quando Rochester, quase cego, finalmente reconhece e acredita que Jane está na sua frente. E essa é a frase que finaliza o roteiro. Jane acorda, então, finalmente Rochester acredita. Sim. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Adriana, ótima apresentação também. Nós vamos ouvir agora a última comunicação desta mesa, que é a comunicação do Matheus Alencar da Silva. O Matheus é mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp e atualmente também é doutorando na mesma universidade, com pesquisas sobre as representações da femme fatale na literatura e na ópera. O título da apresentação do Matheus é O Tédio e a Vilania na Tela, a Lady Macbeth de Leskov e sua adaptação para o cinema do século XXI. Matheus, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Júlia. Bom, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de iniciar agradecendo a vocês que estão assistindo. Também aproveitar para agradecer a organização do evento e o professor Jefferson Cano pela oportunidade de apresentar esta comunicação. Bom, aqui eu estou apresentando uma outra visão sobre uma visão por outra arte de uma das obras que eu estou estudando no meu doutorado. Como a Júlia mencionou, o doutorado é sobre a femme fatale, sobre essa representação da sexualidade em algumas obras literárias e operísticas a partir do final do século XIX. Bom, e aqui eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a construção da personagem protagonista da novela Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov, considerando, fazendo também uma observação sobre a adaptação para o cinema com o filme Lady Macbeth, de 2016, que foi dirigido pelo William Oldroyd. O título dessa comunicação é Tédio e Vilania na Tela, considerando que esses são os dois aspectos centrais da construção da personagem Katerina Lvovna e, consequentemente, da Catherine, né, que é a versão inglesa, né, o filme tira a história do contexto russo e leva para a Inglaterra. E essa é a personagem que é interpretada pela Florence Pugh no filme. Bom, como falei, vai tirar desse contexto russo, levar para a Inglaterra. O tempo em que essa história vai acontecer no filme e na novela é a mesma, que é 1865, o mesmo ano em que a novela foi publicada. Isso é feito no filme, tanto quanto na novela, tem essa intenção de colocar essa história que é inspirada na personagem do Shakespeare, como o título sugere, num contexto contemporâneo a essa publicação do livro. Bom, esse é um romance do Nikolai Leskov, e assim como a Lady Macbeth, do Shakespeare, da tragédia do Shakespeare, a Katerina Lvovna vai cometer alguns crimes para chegar ao poder das propriedades do sogro. E ela vai cometer esses crimes junto com o amante, que é o capataz da fazenda.
Bom, a novela do Leskov conta com um enredo curto, direto ao ponto. O Walter Benjamin ele vai elogiar o narrador do Leskov, afirmando que não tem perda de tempo com a construção de profundidades psicológicas dos personagens, que tem uma citação do Benjamin. Quase nada do que acontece está a serviço da narrativa e quase tudo está a serviço da informação. A história vai ser contada como se fosse um boato da região, dali do distrito de Mtsensk, onde a história se passa. O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Bom, o título do livro já vai adiantar bastante coisa sobre a personagem. Assim como a Lady Macbeth, ela vai cometer, né, alguns crimes para subir, né, ao poder, no caso aqui da Fazenda. Bom, os crimes vão ser cometidos por ela e pelo amante, o Sergei, que na adaptação é chamado de Sebastian, e eles vão ser responsáveis pelas mortes do marido e do sogro da Katerina, assim como de um menino que era o único herdeiro legítimo do sogro dela. E já no primeiro capítulo, em que o narrador vai introduzir a história, ele vai deixar claro que a motivação desses crimes é o tédio em que a Katerina vivia. E é um tédio que ninguém se importava. Aqui eu vou ler um texto que conclui o primeiro capítulo em que ele faz essa introdução. Katerina Lvovna anda sem parar pelos cômodos vazios. Começa a bocejar de tédio e sobe pela escada ao seu leito conjugal, situado num mezanino pequeno e alto, onde também fica sentada, olhando perdida como penduram um cânhamo ou ensacam a farinha nos celeiros. Torna a bocejar, porém até se contenta. Vai tirar uma horinha de soneca, mas quando acordar, reencontrará o mesmo tédio russo, o tédio das casas de comerciante, em cujo clima, como se diz, é até uma alegria a gente se matar. De leitura, Katerina Lvovna não era adepta, e além disso não havia livros em casa a não ser o Paterik de Kiev, que é um livro religioso. Era maçante a vida de Katerina Lvovna, ia vivendo na casa rica do sogro durante os 5 anos redondos ao lado de um marido seco, mas como é de praxe, ninguém dava a mínima atenção ao seu tédio. Bom, aqui, se formos comparar com outra história de adultério, publicada 9 anos antes, que é a Madame Bovary, né? Aqui, se for comparar os ambientes, o tédio aqui é maior pela falta do que fazer também, considerando o contexto religioso imposto a Katerina. Bom, a ideia do Leskov é a restrição que leva à ação, ela vai se envolver com o capataz, vai levar ele para dentro de casa na ausência do marido, para ser tratado como senhor da fazenda. Né? Aqui também vai ter outro ponto, que é a esterilidade, que também é comum à Lady Macbeth, só que a Lady Macbeth, ela pede que os espíritos a deixem estéril, como uma forma de tirar, com a maternidade, tirar a fragilidade feminina, e para dar espaços aos atos perversos que ela e o marido vão cometer. Já no Leskov, a maternidade ela seria meio que a salvação do tédio, segundo o narrador, e segundo todos os outros personagens, né? Porque aqui a falta de filhos não é culpa dela, né? Claramente por conta da esterilidade do marido dela, já que no primeiro casamento dele ele também não teve filhos. Bom, para analisar a construção do filme, estrelado pela Florence Pugh e pelo Cosmo Jarvis, nos papéis da Catherine e do Sebastian, também vou considerar 2 adaptações anteriores, a Lady Macbeth Siberiana, de 1961, e a Lady Macbeth de Mtsensk, de 1992. Esse último é uma versão cinematográfica da ópera do Dmitri Shostakovich, que é diretamente um dos objetos de análise da minha pesquisa. Bom, primeiramente, o tédio no filme de 2016 é usado... ele é construído por 3 aspectos que manifestam essa monotonia da vida da protagonista, né? O primeiro é a simetria. O filme é exageradamente simétrico, assim, por diversas vezes, sempre colocando a personagem no centro. Aqui, como nessas imagens aqui, de exemplo. Bom, nisso daqui também tem essa construção, essa permanência na tela, tem a criação de vários tableaux vivants, e
também, né, conectado a essa simetria. E tem uma frieza nas cores. Ela passa bom tempo do filme com esse vestido azul, né, que compõe o pôster principal do filme. Ah, essas cores frias, assim, eles também apresentam essa certa repressão, né, sexual e comportamental, né, da personagem. Tanto que nas outras cenas, assim, em que ela vai estar traindo o marido ou matando alguém, vai ter um contraponto. E também o silêncio, também vai compor aí o tédio. É, o filme tem quase nenhuma trilha musical, e quando tem, são normalmente feitas com instrumentos muito graves e somente um ou dois instrumentos, né? Não tem a grandiosidade da trilha musical dos outros filmes, né? O que foi baseado na ópera, e o outro também tem uma trilha sonora muito pomposa até. E aqui também até como uma forma de apontar essa falta de comunicação da personagem com as artes, né? Com o entretenimento, seja ele qual for. Bom, as cores, já na representação da vilania, as cores ficam vivas e quentes nas cenas sexuais e nas cenas de violência. Assim como no castigo final dos amantes, né? Em que os moradores da vila vão encurralar eles após o infanticídio que eles vão cometer. E aqui tem alguns exemplos da cena. Nas outras cenas em que mostra a vida tediosa que ela levava, a câmera sempre é estática, sempre em terceira pessoa ali, uma visão em quadro aberto. Mas aqui, nessas cenas em que vai mostrar os crimes deles, a câmera também vai se movimentar, vai ficar mais dinâmica e até acompanhar os olhares dos personagens. E essa é uma preocupação que o diretor dessa versão tem, que não é uma preocupação das produções anteriores. Bom, aqui tem uma imagem da primeira cena do filme de 92, que é o momento em que vai ter o início, né, da ópera do Shostakovich, em que a Katerina vai estar falando que já não consegue dormir e que ela já está cansada porque não tem mais o que fazer. Mas, assim, tudo é muito construído com as outras coisas, com a trilha musical, né? O filme é baseado em torno da música e com as atuações, mas não tem aquela preocupação com que o diretor da adaptação de 2016 tem. Tanto que aqui a abstinência sexual da Katerina vai ser construída em primeira pessoa, com a observação dela aos funcionários da fazenda, né? Vai ter uma cena em que ela vai acabar observando os trabalhadores da fazenda nus, numa espécie ali de vestiário, e é assim que vai ser construída toda essa tensão sexual da parte da personagem. Já no filme de 62, esse filme vai construir o tédio da Katerina de uma forma diferente, né? Vai ter a trilha musical no fundo, bem pomposa, como nessa cena em que ela vai se distrair com uma mancha na janela. Mas toda a construção dessa maldade da personagem que vai ser construída ao longo da história vai ser construída conforme a atuação da Olivera Markovic, que é quem faz a Katerina nesse filme. Mas aqui não tem também grandes preocupações na construção cênica e fotográfica no filme para apresentar esses dois pontos, assim como no filme de 2016. Você pode passar, por favor? E, bom, para concluir, fica a recomendação dos 3 filmes, que são muito bons. Da leitura da novela do Leskov, também, que faz parte de uma série aí de livros russos que foram publicados nessa mesma época, que vão transpor os personagens do Shakespeare para o século XIX, como o Rei Lear da Steppe e o Hamlet do distrito de Chigri, esse último é do Turgenev, também são releituras aí de histórias shakespearianas. Bom, essa foi a minha apresentação e eu agradeço a atenção. Muito obrigada, Matheus. Bom, pessoal, nós então encerramos as apresentações.
Agora, se o pessoal no YouTube tiver alguma pergunta, eu vou pedir para alguma das meninas passar, mas por enquanto eu queria. Tenho algumas perguntas para todos os participantes. A Alanis, infelizmente, já precisou sair, então eu vou começar com uma pergunta para a Tassiane. Achei muito interessante a sua apresentação, Tassiane. Eu li recentemente The Woman in White, do Collins, eu não tinha lido ainda. E eu sei que a apresentação era curta, né? Eu queria saber se você teria algum comentário para fazer a respeito de alguma dessas obras que foram adaptadas para o teatro, que você tenha feito a leitura do romance e da peça. Como que você percebe a dinâmica da adaptação, da tradução de um gênero para o outro? Se você puder usar algum exemplo para falar sobre isso, fiquei bastante curiosa com isso. Bom, principalmente acho que foi o Anjo Dunbar, que eu até apresentei aí, que teve uma mudança já no título, né? Foi colocado Henry Dunbar, só que o nome do romance é Henry Dunbar, The Story of an Outcast. Esse seria ali o subtítulo, né, do romance. Já na peça de teatro, eles mudaram para A Daughter's Trial. Eles fizeram essa mudança aí. Dessa ideia também mudaram um pouco o foco, né? Essa ideia da mulher. Porque tem uma personagem feminina que ela também assume um posicionamento de detetive, ela que, na verdade, é a primeira que descobre ali uma troca de identidade, né? Que é o pai dela. Troca de identidade com a pessoa que ele matou, né? Então, ela é que vai tentar trazer a ideia de perdão dentro do romance e tudo mais. Na peça de teatro, isso é ainda mais evidente, porque tem a questão do melodrama, do exagero, e aí a filha tentando trazer o pai de volta, né, ter o pai, no caso, o pai dela é o assassino, né, ele troca de identidade, ele mata uma pessoa. Então ela tenta ali, né, trazer o perdão cristão e aquela coisa, né, tanto que no final ele se redime, né, pede perdão a Deus. Ele não vai preso, porque tem um detetive que descobre, mas ele não vai preso, ele acaba fugindo, inclusive com a ajuda dela. Mas aí tem todo esse perdão. Então, na peça de teatro, essa questão do melodrama é muito forte na questão dessa personagem feminina. Tanto que mudam, né, o subtítulo do romance na peça mudam esse subtítulo para A Daughter's Trial. Então, mudam esse foco, né? A personagem dela se torna ainda mais importante na peça de teatro para tentar trazer esse personagem principal, que é o criminoso, de volta, digamos assim, para os caminhos corretos, né? Então, eu percebo essa diferença nessa peça em específico, né? Aqui, principalmente. Essa peça do Dickens não teve tanta diferença, assim, de mudança de foco e tudo mais, porque a ideia foi realmente essa No Welfare, que é do Dickens com o Collins. Não teve tanta mudança porque foi muito próxima, né? Um foi publicado logo em formato, né, de narrativa e o outro logo foi adaptado, então não teve tanta mudança. Foi só mesmo uma adaptação das falas, enfim, para ser encenado, mas não teve tanta mudança assim. Não sei se Mas responde essa pergunta. não responde. Eu estava pensando também em termos de, por exemplo, no livro do Collins, né? Tem algumas passagens, tem uma parte longa que é um diário É, da Marian, né? Isso acaba tendo uma relação aqui também com o que foi a apresentação da Adriana, Jane Eyre, um romance, né, que é contado inteiro em primeira pessoa, na forma de um relato pessoal, e sempre me interessam as estratégias que são usadas, né, nesse momento de adaptação para um texto que vai ser encenado. A Adriana trouxe bastante essa questão de é um clichê a gente entender que um texto que está em primeira pessoa, essa ideia do contar, que ele não possa ser transposto para um outro meio, no caso aqui, né, essa ideia de representação, mas eu não sei se no caso desse romance que você usou como exemplo, tem essa questão formal de haver
recurso, porque isso também é comum, né, pelo que eu entendo nos romances de sensação, né, esse recurso a esse tipo de narrativa. Enfim, era um pouco isso. Também convido a Adriana, se ela quiser falar um pouco mais sobre isso, já aproveito em gancho também aqui um comentário à apresentação dela, porque Jane Eyre pode ser um romance difícil de adaptar para o cinema, justamente por essa questão, né? Esse pathos muito forte que a gente que tem em várias passagens, que é a Jane relatando o que ela estava pensando dentro da própria cabeça, né? Todo aquele conflito moral que ela sente, por exemplo, quando ela descobre o casamento, que o Rochester já é casado e que ela decide ir embora. Mas esses recursos, de certa forma, mais sutis, eu acho que o cinema tem, mas que também ganha em outros momentos, eu acho, com o uso, por exemplo, como você estava mostrando, né, do cenário, das cores e tudo mais. Enfim, não sei se você quer, se esse comentário que eu fiz agora, você gostaria de acrescentar alguma coisa ainda, Tassiane, e depois se a Adriana quiser falar. Na verdade, só um comentário sobre o Damian White, que ele, de certa maneira, também tem uma mudança, porque é como se o Rick Collins tivesse feito um tribunal de testemunhas. Essa foi a ideia dele, um tribunal de testemunhas. Então, é por isso que tem um diário, é por isso que tem ali até o momento que tem a parte da lápide, né? Só da lápide de uma das personagens, né? Então, é por isso que muda o foco narrativo. Também tem essa mudança. É como se ele estivesse passando um tribunal, né, ali do júri acontecendo para o romance. Então, de certa maneira, até isso é uma adaptação também, que ele tentou fazer, né? De passar isso, e ele fez isso em outros romances também. Coisa que a Mary Brandon já não fez. A Mary Brandon já é o romance em terceira pessoa de enigmas, né? Você vai descobrindo ali junto com o detetive a ideia. Mas o Will Collins, ele é mais essa questão de tentar adaptar esse tribunal ali do júri para o romance mesmo. É mais essa acréscimo aí. Sim. Comentando, né, o que você falou, realmente, eu acho que é uma coisa que surpreende, uma diferença que eu vejo, né, entre o romance e os filmes, tem diversos filmes sobre Jane Eyre, é que os filmes, as adaptações tendem a focar mais no casal, Rochester e Jane Eyre. E eu acho até engraçado a capa, que eu não tô. Eu apresentei a capa do DVD, né? No filme do Zeffirelli também, é sempre o casal que aparece na capa. Agora, se você for analisar as capas dos livros, romances, né, traduções, até de Jane Eyre, eu não me lembro de ter visto com Mr. Rochester, a não ser que seja a capa referente ao filme, né? Mas quando fala só do romance, é só uma moça, é só a Jane Eyre, porque o romance é sobre ela, a vivência dela. E me surpreendeu bastante quando eu fui fazer esse trabalho, ouvindo os comentários do diretor, né, do Fukunaga, que ele se atentou bastante mesmo, ele estudou bastante a história do Jane Eyre, das Brontes, ele foi visitar a casa delas, as locações, porque isso é relevante quando a gente fala da obra, porque é o que você disse, ela está contando, seria uma autobiografia, né? A biografia da Jane Eyre, e, e é interessante isso. Eu acho que ele demonstra, né, ele comenta várias formas que ele faz para mostrar esse interior dela. Tem até uma cena que eu não coloquei ali, que é quando ela desenha o Mr. Rochester, que ele fala, ali você consegue saber o que ela está pensando nele, mas ela não precisa falar nada. Né? Ela não precisa dizer, eu estou pensando no Rochester. Você vê ela desenhando, você sabe que está. Então, eu achei bem legal. Eu reassisti os filmes todos que seriam discutidos na mesa, né? E eu notei essa cena que você trouxe, em que ela tá, que o Rochester pede que ela esteja na sala de estar, quando ele recebe todas aquelas pessoas, né? Tem a Lady Ingram ali, que talvez ele se case com ela. Eu achei muito interessante como não tem um close-up no rosto da Lady Ingram. Isso chamou a minha atenção, porque a gente tem essa
eu acho que uma centralização ali na perspectiva da Jane, né? Então, novamente, acho que se no romance a gente pode ter acesso a uma intensidade, eu acho que talvez maior dessa interioridade, eu concordo com você que o cineasta, nesse filme, ele conseguiu encontrar formas de traduzir isso visualmente sem recorrer a esse voice-over, como Sim, você verdade. bem Mesmo tendo notou. que focar no romance, que é o que as pessoas que vão assistir o filme esperam, né? Sim, Mas mesmo assim ele conseguiu mostrar a parte principal, que eu acho que é a Jane Eyre, né? é, exatamente. Eu queria aproveitar ainda, né, dando os parabéns para todos, achei excelentes as apresentações, gostei muito, agradeço a participação de todos. E aproveitando aí onde estava a conversa, né, eu queria ainda continuar uma questão sobre a Jane Eyre, né? Eu não sei, gostaria de saber o que a Adriana acha, porque parece que essa adaptação, ao mesmo tempo que ela procura uma maneira de chegar ao interior da personagem, né? Ao mesmo tempo, é, você rompe um certo diálogo, né? Não só naquela passagem que você mencionou, que parece que ela não tem tanta importância, né? O leitor, eu casei com ele, né? Mas o próprio fato de ser uma autobiografia em que você começa a operar com flashbacks, né? Você foca na Jane, mas não necessariamente na narrativa da Jane, que está contando para alguém, né? Para um leitor. E eu acho muito curioso essa necessidade de você alterar a forma, né? Para conseguir chegar dentro dessa interioridade da personagem. Porque o que o livro faz é justamente nos dar acesso a essa interioridade por uma forma específica, que inclui o leitor, porque a Jane está contando a sua vida, é uma autobiografia, né? E, ao mesmo tempo, você parece que o cinema precisa alterar a forma. Seria para a gente, para preservar isso, ou para atingir um outro tipo de público, ganha, parece que ganha mais importância o suspense, né? Do que parece que é você chegar, né? Nesse interior da Jane, na personalidade da Jane, precisa manter algum suspense, né? Tem que ter algum gancho, né? Seria algo quase você mencionou a Jane Eyre como romance gótico, né? Seria uma adaptação quase chegando ali no filme de sensação, né? Para usar aí o que talvez um romance de sensação, né? Da Tassiane. E não sei se o que você acha disso. E aí eu queria aproveitar também para o Matheus, né? Já deixar uma questão para ele, que esse movimento do Leskov se apropriar de um clássico em inglês, né? E aí vai o cinema em inglês e tira a Lady Macbeth lá do distrito da Sibéria, lá do fim do mundo siberiano, e leva de novo para a Inglaterra, né? Expropriaram a Sibéria da sua Lady Macbeth. E, de novo, a gente está falando aí, como é que você... esse tipo de transformação que está acontecendo, algo muito semelhante à adaptação, né, da Jane Eyre também, né? E como é que você vê que essa necessidade, né, que a adaptação cinematográfica tem de como você pensa, né, os significados que se associam a esse tipo de liberdade que se toma. Mas, de novo, parabéns para os três, que eu gostei muito. Bom, então vou responder a pergunta do professor. Realmente é difícil, assim, a frase mais conhecida do romance é, né, leitor, eu me casei com ele, né? Eu achei que a solução encontrada pelo diretor, como ele não queria usar essa primeira pessoa, ele terminou o filme dele antes, né? Você não vê depois que ela casa, tem o filho, termina quando ela reencontra com o Ross.
E realmente, essa coisa do gótico, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que tem muito a ver com moda. E o diretor, nos comentários, ele fala, ele se aproveita muito porque a casa é escura, ele fala da relação, assim, naquela época tudo era a luz de velas, então isso tinha essa sensação de sombra, de escuridão, e que até fazia tornou o texto assim mais gótico, né? Porque eles viviam nesse espaço meio escuro, meio silencioso, meio cheio de sombras, né? Outra coisa também em relação ao voice-over. Eu li vários artigos em que muita gente, e o diretor, inclusive, se eu não me engano, ele comenta que o voice-over, às vezes, ele deixa o filme cansativo. E por isso ele quis evitar esse recurso. Mas eu acho que foi na apresentação, no grupo anterior, não me lembro, que alguém comentou da época da Inocência, né? Que usa muito voice-over e usa de uma maneira muito bem feita, porque o voice-over faz você prestar atenção nos detalhes, nas ironias. Então, acho que sabendo usar, ele pode ser bem usado, mas é que existe uma crítica grande, acho que o diretor até comenta isso, o voice-over pode deixar o filme cansativo, então ele optou por não usar, né? E fez uma adaptação. É isso, não sei se eu respondi, mas Obrigado. imagina. Bom, é uma pergunta muito interessante e é até engraçado, né? Porque realmente é a Inglaterra tomando a personagem para si novamente. Mas, bom, eu tentei construir essa análise realmente pela observação dos elementos, tipo, conhecendo bem a obra e as adaptações, assim, tanto a adaptação para ópera quanto as outras cinematográficas. Eu acredito que, assim, William Oldroyd é um diretor britânico, muito jovem, inclusive, né? Acho que hoje, pesquisei aqui, ele tem 44 anos, ou seja, 2016 era mais jovem ainda. Mas eu acredito que uma coisa que diferencia muito essa obra do Leskov em relação às outras histórias de adultério e que constroem a femme fatale no século XIX, pelo menos as que fazem parte do meu repertório até agora, eu acredito que existe uma coisa muito marcante que é o contexto religioso russo e é o contexto ali religioso e cultural da Rússia. E eu acredito que trazer de volta para a Inglaterra é uma forma de não vai anular o conservadorismo da história, considerando que ele traz para metade da era vitoriana, que também era muito conservadora, mas eu acredito que ele tira a história da Rússia e leva para a Inglaterra por uma questão também de propriedade em relação à caracterização e tal, porque considerando os outros dois filmes, especialmente o Lady Macbeth Siberiana, que é considerado é um filme bem aclamado, né? É um filme que foi produzido pelas pessoas que estavam ali e tinham um contato e um conhecimento mais profundo, além dos dois outros filmes serem produzidos na língua, né, do lugar onde a história acontece. A ópera do Shostakovich também é cantada em russo. Eu acredito que essa mudança para a Inglaterra tenha esse caráter de apropriação da história para um ambiente mais confortável e de conhecimento do diretor. Obrigado, Matheus. Matheus, a pergunta que eu tinha para você eu assisti, o seu filme eu assisti ontem, e fica muito evidente que o diretor está construindo ali, né, todo aquele tédio, a quantidade de vezes que a protagonista boceja, que ela quase pega no sono. Você vai se entediando um pouco com ela, né, embora seja, eu acho que ali um efeito pretendido, né, do filme naquele início. Mas eu achei curioso o final, em que a Lady Macbeth, na verdade, né, esqueci o sobrenome dela da protagonista, como ela se chama mesmo? É Catherine, o sobrenome no filme é Lester.
Lester, né? Lester. Mrs. Lester. Ela é uma Lady Macbeth que se safa no final, né? No final do filme, pelo menos. Sim. Em que ela consegue ali aquela estratégia em que ela se vale, né, na verdade, da posição dela aristocrática para acusar a criada no momento em que o amante, cheio de culpa, né, confessa o crime, os crimes. Então, é um momento que eu também achei um momento de atuação impecável, porque você vê a atriz empalidecendo à medida é, que o amante vai confessando, mas eu queria te perguntar como você lê eu acho que essa vilania dessa releitura da Lady Macbeth, de uma Lady Macbeth que não é torturada pelo remorso como a Lady Macbeth do Shakespeare, né? No momento em que no filme ela mata o marido e ela fica com as mãos sujas de sangue, eu pensei comigo, bom, ele vai aproveitar isso para retomar aquela imagem da Lady Macbeth que não consegue lavar as mãos do sangue do rei Duncan, né? Ela continua vendo aquelas mãos sujas de sangue, por mais que ela lave, lave, lave. Mas essa Lady Macbeth não sente remorso, né? E ela consegue, no final, ter a fortaleza de espírito de se virar contra o próprio amante, que até aquele momento ali tinha sido a razão da existência dela, e dizer, não, ele tá mentindo. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso, se você tinha refletido sobre esse aspecto dessa adaptação e tudo, e saber o que você pensa. Uma boa pergunta. Realmente, a construção da personagem, antes de chegar nesse ponto do que eu acho dessa construção, o filme ele termina diferente da novela. A novela ela vai se estender por mais alguns capítulos em que eles vão para os trabalhos forçados, os dois juntos. E o que vai mudar, o que vai refletir essa inversão de papéis que tem na peça do Shakespeare, em que o Macbeth, que lá nos primeiros atos estava bem inseguro e a segurança dele ele troca com a esposa, vai ser que o Sergei, que é o amante da Katerina, ele vai acabar se envolvendo com outras mulheres, com outra mulher ali nos trabalhos forçados, e ele vai assumir uma posição meio que de chefe da gangue ali, sabe? Uma coisa assim, né? E vai ter essa inversão, porque enquanto está na fazenda existe aquela coisa, né? A Katerina, ela consegue ter um poder, ela consegue mandar, exercer um poder sobre o Sergei, porque afinal de contas ele é capataz, né? Ela é a dona da fazenda e é ela que é responsável por levar ele para dentro. E o filme acaba antes disso. E o que acontece com a Katerina no final é que ela acaba brigando com essa outra amante do Sergei e as duas acabam morrendo, caindo no mar. Elas caem de um precipício e acabam morrendo, né? E eu acredito que essa construção dessa ausência de remorso da Katerina e da Catherine, né, no filme. Honestamente, eu gosto do final do filme. Eu acho que os dois finais eu gosto muito. Eu acho que os dois finais são muito coerentes com a ideia da construção da femme fatale ali no século XIX, a partir do século XIX. E porque é aquilo, assim, é uma personagem que vai manipular os outros ao seu redor, e a ideia de conectar o sexo e a morte em uma personagem só e de ter esse poder de manipulação. E assim, comparando, por exemplo, com outras personagens, inclusive que eu estou estudando, como, por exemplo, a própria Salomé do Oscar Wilde,
A Salomé também não sente remorso, né, no final, enquanto ela está ali beijando, enfim, a cabeça, né, decepada lá do João Batista, do Yohanan. E aí mas o que acontece? Existe uma força maior que pode ser sobrenatural, pode ser jurídica, pode ser a lei, pode ser uma força que vai ser maior do que ela, que vai matar ela. No caso da Salomé, quem mata é o próprio Herodes que manda matar ela. No caso da Caterina do livro, ela ali no confronto com a amante acaba, né? Ela não se mata, ela não se rende à morte, mas pela violência acaba acontecendo, assim, como uma coisa meio, até como uma coisa do destino, né? Assim, tem outro exemplo também que eu estou pesquisando, que é a Lulu, da Caixa de Pandora, do Frank Wedekind, que quem mata ela no final é o Jack Stripador, é o Jack the Ripper, ou seja, é uma figura assim mitológica, né? Moderna. É um deus ex machina ali. Pois é. E aí, tipo, eu acredito que esse final ela se mantém ali indestrutível no filme, porque a outra opção é que algo mais forte do que ela matasse ela, de uma forma que fosse ali condizente com a construção desse tipo de personagem, que é a Femme Fatale, ali nessa época em que a novela é publicada. Eu É, particularmente gosto dos dois finais, eu acho que os eu dois gostei também do são final, acho legais. que é uma certa apropriação dessa personagem, que a gente vê ela tão oprimida ali, né, por toda aquela ordem, aquele tédio. O marido não quer deixar nem ela sair para andar em volta da casa, e ela é levada àqueles extremos e consegue se manter ali acima de tudo, né? Gostei do final também. Júlia, só para complementar uma coisa, aí já é uma impressão que eu tenho assistindo o filme. Eu acredito que a construção do filme é para que o espectador se afeiçoe, né, da Catherine, porque afinal de contas é a Florence Pugh, né, num dos primeiros papéis, assim, eu acho que ela mal tinha 18 anos quando fez. Aí eu acredito que eu acredito que o filme também é construído dessa forma, porque tem um momento em que o próprio amante dela também vai meio que se voltar ali, vai criar uma certa desconfiança dela. Eu acredito que essa conclusão também pode ser motivada por conta disso. Muito obrigada. Pessoal, alguém mais tem alguma questão? Muito bem, então acho que a gente pode encerrar a mesa. Eu reitero meus agradecimentos pelas apresentações, pelo debate. Agradeço o público que assistiu pelo YouTube. Convido vocês a continuarem participando do seminário. Amanhã nós temos 2 mesas de manhã e a conferência de encerramento no período da tarde, com o professor da casa, o professor Dr. Mário Frungilo. Por hoje, então, nós encerramos. Bom descanso a todos e até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigada. Até mais.